aproxima uma das semanas mais importantes do ano para os judeus. Pessach começa na noite do dia 15 de abril, ou 14 de Nissan no calendário judaico, e vai até o dia 23 do mesmo mês. No entanto, a data, amplamente celebrada por judeus de todo o mundo, foi precedida por um dos mais relevantes ataques terroristas dos últimos tempos em Israel. No dia 7 de abril, na rua Dizengoff, uma das mais movimentadas de Tel Aviv, um ataque terrorista deixou 13 israelenses mortos e diversos feridos. Tomer Morad, Eitan Magini e Barak Lufan foram as vítimas do atentado. Não é o primeiro e, infelizmente, dificilmente será o último atentado terrorista que acontece em Israel. Mas porque esse, particularmente, mexeu tanto com a comunidade judaica em todo o mundo nos últimos dias. Eu sou a Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou a Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e o nosso convidado de hoje já é bastante conhecido de quem ouve o podcast. Estamos com o João Miragaia, ele que mora em Israel, é escritor e editor do Conexão Israel e participante do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Bem-vindo mais uma vez, João. Obrigado, um prazer é todo meu. Então, bora para a recapitulação dos fatos, né? João, você consegue fazer um resumo rápido para o pessoal que está meio atrasado? Assim, o que tem acontecido em Israel nas últimas semanas? Bom, o que tem acontecido, na verdade, desde o início de março, é uma onda de atentados pelas ruas do país e dentro também dos assentamentos, dos territórios ocupados, com algumas vítimas fatais. Foram, até agora, se a gente contar desde o início de março até hoje, o dia que a gente está gravando é o dia 11 de abril, a gente está falando em um espaço de mais ou menos um mês e meio, 40 dias mais ou menos, a gente teve em Israel cerca de 16 atentados. Ou seja, é quase um atentado a cada... É mais de um atentado a cada 3 dias, né? Perto de um atentado a cada 2 dias. Os primeiros atentados foram quase todos realizados nos territórios ou em Jerusalém Oriental, e de repente, a partir de mais ou menos há 2 semanas atrás, né, o episódio que inaugurou essa série foi um atentado em Beersheba, até agora o mais mortal de todos, com 4 vítimas fatais. A gente começou a ter atentados desse lado aqui da linha verde, né, no território soberano de Israel, e com mais vítimas fatais que a gente estava tendo antes. Por que esses atentados começaram? A gente tem algumas suposições, embora a gente não esteja conseguindo identificar exatamente uma causa que move todos eles, né? Ou pelo menos os grupos, né, que realizam todos os atentados não são os mesmos. Então a gente está vendo uma situação um pouco inusitada, que torna difícil a gente conseguir identificar de onde vem o problema. A gente, quando eu digo as forças de segurança, né, torna difícil identificar de onde vem o problema pontual para resolvê-lo, e a gente está à mercê também de novos atentados, porque a gente parte do pressuposto de que parte desses atentados eles são minimamente organizados e planejados e parte não. E esses que não são, eles têm recebido um certo incentivo, né? Eles estão sendo estimulados pelos atentados, entre aspas, bem-sucedidos realizados nos últimos dias. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente está, na verdade, sobre uma péssima expectativa de um aumento, na verdade não de um aumento, mas pelo menos de a continuação dessa onda de atentados, dessa onda de violência, ainda que tenha se intensificado as atividades das forças de segurança. Vocês comentaram na descrição do podcast que Pessach está se aproximando, e é importante a gente lembrar que, além de Pessach, a gente tem outra festividade acontecendo nesse momento, né, para os muçulmanos, que é o mês de Ramadã, né, é um mês muito sensível no calendário islâmico, né, e ele, enfim, que inclui jejum durante a luz do dia. Tradicionalmente, Ramadã é uma época na qual os ânimos se afloram aqui em Israel. Não são, enfim, imagino que não só aqui, mas aqui especialmente aqui em Israel e na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Os protestos eles começam desde antes. Junto a Ramadã, próxima a Ramadã, tem uma data nacional palestina, que é o Dia da Terra, onde os protestos violentos eles são comuns. Enfim, e os atentados, na verdade, eles tinham começado desde antes do Ramadã. Eles se intensificaram quando o Ramadã foi começar e continuaram agora, e os protestos eles também acontecem junto aos atentados. Enfim, houve protesto também na esplanada das mesquitas, confrontos com a polícia, né? Então, é uma situação que ela não é exatamente estranha no contexto do Ramadã, mas ela é bastante exagerada pela mortalidade e pela quantidade de atentados que são realizados agora em Israel. E, João, você falou em diversos grupos, né? Quais grupos são esses? Acho que todo mundo deve estar se perguntando qual que é a parcela de atuação do Hamas nesses atentados. Eles têm reivindicado esses atentados? Eles têm ficado mais quietos? Como tem sido
esse posicionamento dos grupos terroristas mais conhecidos e como está a repercussão dentro da sociedade civil israelense? Bom, são duas perguntas que são, enfim, são importantes e eu vou ter que responder cada uma delas por separado. O Hamas não reivindicou quase nenhum desses atentados. Eles reivindicaram só os primeiros atentados, alguns dos poucos dos primeiros, que aconteceram especialmente na Cisjordânia, né, nos territórios, o que, enfim, segundo algum debate público, né, os atentados realizados lá, eles teriam, sob a ótica de algumas pessoas, alguma legitimidade, uma vez que os colonos do outro lado da linha verde, enfim, eles não têm legitimidade de estar nesses lugares, o que, enfim, é no mínimo questionável, porque você não precisa assassinar civis para que a sua luta seja razoável, né? Mas o Hamas não é o principal motor desses atentados. Ao contrário, o Hamas evitou a Jihad Islâmica, que é outro grupo que também tem uma presença forte na faixa de Gaza, em alguns lugares específicos da Cisjordânia, embora seja bastante menor do que o Hamas. Eles evitaram que a Jihad Islâmica lançasse foguetes contra as regiões próximas à faixa de Gaza, agora na semana passada. Okay? Por que eles fizeram isso? Inclusive criando uma situação de tensão entre os dois grupos, porque eles impediram um oficial do alto escalão da Jihad Islâmica de executar o ataque. Por que eles impediram? Porque o Hamas, há um ano atrás, eles gastaram bastante energia, muito armamento, enfim, numa guerra com Israel, na qual a faixa de Gaza ficou totalmente destruída, né? Como acontece em geral nos conflitos de longo prazo com Israel. Quando eu chamo de longo prazo, eu digo de mais que 2, 3 dias. Né? O último conflito demorou, se não me engano, alguma coisa como 2 semanas. E até agora a faixa de Gaza está sendo reconstruída. E Israel, pela primeira vez em muitos anos, concedeu permissão para mais de 20 mil palestinos da faixa de Gaza para trabalhar no país, né? Para trabalhar em Israel. E essas pessoas elas estão gerando uma entrada na economia de Gaza de mais ou menos 120 milhões de shekel, ou uns 35 milhões de dólares por mês. Okay? E isso é muito importante para a economia da faixa de Gaza, que é uma região muito pobre, para a reconstrução da faixa de Gaza, e para que o Hamas não entre em conflito com a população civil, porque caso ocorra um conflito agora com Israel na faixa de Gaza, é muito provável que esses trabalhadores não possam entrar em Israel novamente. Então, João, o Hamas não tem interesse... Sim. Desculpa te interromper, mas acho que, pelo menos para mim, fica a dúvida. O que levou a essa mudança? Esse novo governo que permitiu essa mudança? Por que Israel decidiu permitir que esses moradores de Gaza trabalhem em Israel, levando essa movimentação financeira tão intensa? Foi uma decisão do novo governo, sim, tomada em conjunto, na verdade, especialmente do Ministério da Defesa, do Benny Gantz, em conjunto com o primeiro-ministro Naftali Bennett, enfim, que foi uma jogada deles, do governo israelense, para conseguir compensar o anúncio de construção de assentamentos. Isso tem alguns meses, tem uns 2, 3 meses, às vésperas de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, com o Joe Biden. Enfim, em contrapartida à expansão de alguns assentamentos, eles deram mais permissões para palestinos trabalharem em Israel, não só da faixa de Gaza, mas também da Cisjordânia, e também permitiram que palestinos construíssem unidades habitacionais nas regiões C, que era algo que não acontecia há muitos anos. As regiões C na Cisjordânia são as regiões que estão sob total controle israelense, militar e administrativo, onde vivem todos os colonos israelenses, são 60% do território, mas é onde vivem mais ou menos 400 mil colonos israelenses e 120 mil palestinos. Os outros 3 milhões de palestinos, mais ou menos, vivem nos outros 40% do território da Cisjordânia. E os palestinos não tinham permissões de expandir seus assentamentos e cidades, né, e vilarejos na Cisjordânia, nos territórios C, há vários anos, eu não sei exatamente quantos, e o governo atual ele deu essa permissão em contrapartida à expansão dos assentamentos que o governo ele queria promover. E isso era uma coisa que esse governo, no caso, estava bastante calado, né? Eu acho que a gente chegou a conversar aqui várias vezes que a questão de assentamentos não era tanto uma pauta central para esse governo, mas ao mesmo tempo foi acontecendo, né? É uma pauta central para grupos dentro do governo e é uma cobrança constante, inclusive agora que o governo está em plena crise, né? Enfim, se os ouvintes de vocês estão por dentro das notícias,
uma deputada do governo, chamada Edith Silman, ela deixou o governo e agora o governo a coalizão tem só 60 membros, eles não têm mais maioria e o governo pode cair a qualquer momento. A qualquer momento não, porque a Knesset está em recesso e só vai voltar a trabalhar no dia 9 de maio, então até o dia 9 de maio não vai cair, mas em qualquer votação que o governo não consiga ter maioria, ele pode cair. E os membros do partido do Naftali Bennett, que é o primeiro-ministro, que é o partido mais à direita dessa coalizão, eles começaram a pressionar o primeiro-ministro, o seguinte, se você não quer que eu saia também, então você tem que cumprir A, B, C e D. E parte, que é praticamente um consenso dessas exigências, são a expansão de assentamentos ou a expansão de serviços a assentamentos ilegais, os Ma'arazim, que são assentamentos construídos sem a permissão do Estado. Então, na verdade, o governo está bastante silencioso em relação a essa construção, mas isso não quer dizer que isso não faça parte de um debate interno, nem que ela não esteja acontecendo. Enfim, Israel está expandindo os assentamentos, não a larga escala, mas está expandindo. Enfim, e o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, ele não concorda com essa política de expansão, né? Então, enfim, e o governo israelense expande os assentamentos sob protesto de membros do próprio governo, como, por exemplo, dos partidos de esquerda ou do partido Ram, que é um partido árabe que faz parte da própria coalizão também. Mas, enfim, voltando à questão do Hamas. Então, a parte dos atentados foram reivindicados pelo Hamas, uma parte pequena, dos primeiros, uma parte também pequena foi pela Jihad Islâmica, e aconteceram alguns fenômenos que são recentes em Israel, né? Enfim, na verdade, um deles é recente e um é antigo que voltou a acontecer. A gente teve um atentado que foi realizado por um membro da Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que é o braço armado do partido Fatah, que é o partido do Abu Mazen, ou Mahmoud Abbas, né? Que é o presidente da Autoridade Palestina. É um partido, na verdade, um movimento, né? Um grupo político secular, bastante mais moderado, cujo braço armado, ainda que não tivesse renunciado oficialmente à luta armada, não realizava ações terroristas há cerca de 15 anos. É importante dizer que o Abu Mazen condenou todos esses ataques, o que é uma coisa que não acontecia desde 2011, que ele tivesse condenado ataques terroristas. Em geral, ele fica em silêncio. Ele condenou todos esses ataques, o que nos leva a crer que esse atentado, realizado por um membro e reivindicado pela Brigada de Mártires de Al-Aqsa, evidencia para a gente que existe alguma cisão, alguma ruptura ali dentro do partido do Abu Mazen, de alguns grupos que estão descontentes com ele. Ele vai lembrar que ele já tem 86 anos, está no poder desde 2004, quando o Arafat morreu. Ele foi eleito oficialmente em 2005, e desde então nunca teve eleições para o cargo dele. Sim, então, acho que vale para os nossos ouvintes, vale voltar aí alguns episódios de mais ou menos um ano atrás, né, Anitta? Que eu acho que foi até eu e você que fizemos com o Diogo Bersito, falando sobre a questão das eleições na Palestina. E a gente está no meio de pandemia de Covid, e também veio a crise exatamente de um ano atrás, que cancelou as eleições palestinas nos territórios. Então, acho que até vale para os nossos ouvintes voltarem lá atrás para ver o que estava acontecendo. E que, sem dúvida, foi uma das causas que gerou o conflito do ano passado. Uma delas, aliás, o episódio foi excelente, eu recomendo muito, e está super atual, porque as eleições não aconteceram, então ele dá um panorama geral da situação dos partidos palestinos bastante interessante. Pois e vale lembrar que essa eleição que não aconteceu, ela não era eleição para o cargo do Abu Mazen, ela era uma eleição para o legislativo da Autoridade Palestina. Ele não estaria sob risco nessa eleição. Mas, enfim, e aí a gente teve esse atentado reivindicado pela Brigada de Mártires de Al-Aqsa, e a gente teve 2 atentados reivindicados pelo Estado Islâmico, que é uma novidade total em Israel, né? Enfim, que até agora, aparentemente, eles estavam fora do radar das forças de segurança aqui. Eles nunca tinham realizado um atentado fatal, pelo menos aqui no país. A gente sabia de forças do Estado Islâmico que estavam atuando na Síria, embora eles tenham incomodado muito pouco Israel, enquanto eles estavam bem próximos da fronteira com o Golan. A gente sabe de forças do Estado Islâmico que atuaram no Sinai, no deserto do Sinai, da fronteira do Egito com Israel. Uma vez eles chegaram a bombardear, a lançar um foguete contra Eilat, enfim, em apoio aos palestinos, mas dentro de Israel isso nunca tinha acontecido. A gente não sabe se existem células do Estado Islâmico dentro de Israel organizadas. A gente não sabe, enfim, se é por influência por redes sociais a civis palestinos e civis israelenses, né, porque parte dos atentados, é importante dizer, foram cometidos por cidadãos israelenses, árabes cidadãos israelenses. A gente não sabe até que ponto vai a influência deles. O que a gente percebeu aí é que pelo menos 3 desses atentados que aconteceram, eles foram atentados planejados, que contaram com um mínimo de sofisticação para acontecerem, e o serviço de inteligência não soube evitá-los.
E isso liga uma luz amarela aqui, hein? Porque, em geral, um atentado que uma pessoa sai de casa, como foi a onda de atentados em 2015, aqui no segundo semestre de 2015, quando um sujeito sai de casa portando uma faca e decide esfaquear um soldado, é impossível que as forças de inteligência detectem, porque eles são atentados espontâneos. Okay? E aconteceu uma série em 2015 e parte do que estão acontecendo agora também são assim. Ou que o sujeito pega o carro dele, ou um trator, e decide atropelar as pessoas, isso é impossível de evitar. Okay? Agora, que uma pessoa planeje sair de Jenin, entrar em Israel e ter uma metralhadora, um fuzil na mão para fazer um atentado, primeiro, ele tem que conseguir entrar em Israel, o que não é fácil, embora deveria ser mais difícil em alguns casos. Segundo, ele deveria conseguir uma arma aqui, e no caso do atentado em Tel Aviv, que foi muito chocante, é que o sujeito ele passou atirando numa das ruas mais movimentadas de Tel Aviv, ele não foi abatido, ao contrário dos outros atentados, quando os terroristas foram abatidos imediatamente, e ele ficou escondido por cerca de 7 horas. Ou seja, ele também teve ajuda para se esconder. Ele teve ajuda para entrar em Israel, para receber uma arma e para se esconder. E aí a gente tem várias falhas. Hein? Enfim, a gente sabe que a cerca /muro que divide Israel com a Cisjordânia, ela não está finalizada, faltam 2 bilhões de shekel para finalizar a obra, e tem momentos que ela está aberta, e todo mundo sabe disso, e todo mundo sabe aonde. Tem pedaços dela que elas estão abertas. Okay? E tem gente que tem permissão para entrar em Israel e prefere entrar pela cerca quebrada para não ter que ficar 2 horas na fila num checkpoint. E tem soldados que estão ali atuando e que estão vendo as pessoas entrarem e que fazem vista grossa porque eles sabem que a grande maioria daquelas pessoas elas vão entrar somente para trabalhar. E só quando tem uma onda de atentados assim que essa questão vem à tona. Então, mas aí tem uma falha grande da inteligência, porque se essas pessoas estão entrando, pelo menos a gente devia saber quem são essas pessoas, né? E devia saber que não está entrando ninguém que é perigoso. E pelo jeito está cada vez menos possível prever. A segunda falha é como essas pessoas estão tendo acesso a armas. E aí é um problema que vem sendo discutido amplamente na sociedade israelense no último ano, que é como a sociedade árabe israelense tem acesso a uma quantidade de armas absurda, que elas são usadas principalmente no crime organizado, okay? Onde as principais vítimas são outros árabes israelenses. Para ter uma ideia, o número de homicídios de árabes israelenses no último ano em Israel foi 10 vezes maior que o número de homicídios de judeus. Isso, se você considerar que a população judaica ela é 7 vezes maior que a população árabe, né? Vocês vão ver que o número de árabes per capita mortos em comparação aos judeus é 700 vezes maior, né? 70 vezes maior. Fiz um cálculo errado aqui. Mas, enfim, é um número bastante significativo. As vítimas são principalmente os árabes, mas, de repente, um deles que porta uma arma, que decide dar essa arma para um terrorista fazer um atentado, é muito possível, porque a quantidade de armas que tem nas mãos de grupos de crime organizado na sociedade árabe é imensa. E a polícia, ela nunca foi eficiente, talvez ela nunca tenha quisto efetivamente controlar o crime organizado da sociedade árabe israelense. Hein? E parte dessas armas, inclusive, são roubadas do exército, o que é uma falha também imensa das Forças Armadas de Israel, do Tzahal, né? do Exército de Defesa de Israel. Como é que você permite que pessoas entrem nas bases militares, invadam o depósito de armas e roubem fuzis? Né? É um absurdo. E a terceira falha é que você também não detecta pessoas em Israel que estão em contato com palestinos, ajudando a tramar os atentados, para ajudar eles a entrarem em Israel e ajudá-los a se esconder no país também. Então foram muitas falhas. Okay? E a gente sabe também que parte desses atentados eles também são espontâneos. Okay? Agora, é muito difícil acreditar que alguém espontaneamente pegou um fuzil, okay, e planejou um ataque assim, sem mais nem menos. É muito difícil que alguém consiga planejar isso dessa maneira, executar um atentado dessa maneira. Isso exige um nível de complexidade, um nível de planejamento, que eu não digo que é impossível acontecer, mas que é muito difícil. Então, essa a primeira pergunta, eu acho que eu respondi, ainda me estendi um pouco em outros temas. Posso aproveitar, então, e fazer outra, juntando com a anterior? Sim. Geograficamente, o fato, né, de ter acontecido em Tel Aviv gera mais preocupação do que outros ataques, por esses motivos que você citou agora, enfim, vários, né? E como que ter acontecido em Tel Aviv repercutiu? As pessoas têm um clima maior de medo do que quando acontece, por exemplo, num território ocupado, que é meio feio que eu vou falar, mas acaba sendo considerado mais natural. Não, mas certamente, okay? A imensa maioria dos atentados que aconteceram em Israel, que aconteceram aqui, né, em toda a região, nos últimos 20 anos, okay? Ou pelo menos nos últimos 17 anos, eles foram realizados do outro lado da linha verde. Isso quer dizer, nos territórios em Jerusalém Oriental. Okay? Agora, por que isso é muito mais comum? Porque os palestinos eles habitam essas regiões.
Okay? Desse lado aqui da linha verde, quem cuida da segurança não é o exército, é a polícia. Okay? E essa é outra questão que a gente vai ter que falar sobre ela depois. Okay? E os atentados cometidos por palestinos, eles são mais naturais, porque os árabes israelenses, eles são cidadãos do país. Eles, enfim, eles não estão sendo, até que ponto eu não sei quanto tempo eles estão sendo investigados ou não, ou espionados, mas é muito mais fácil você saber o que acontece com os teus próprios cidadãos, que estão sob o teu controle, do que com pessoas que estão vivendo, enfim, do outro lado da linha verde, sob a administração da autoridade palestina, okay? Vai saber com quem eles vão ter contato no seu dia a dia. Além do mais, os árabes israelenses eles têm menos motivação de realizar atentados do que os palestinos. Okay? E os palestinos estão muito mais próximos dos territórios. Aliás, a grande maioria dos palestinos que trabalham para israelenses trabalham nos territórios. Okay? Quem constrói as casas dos assentamentos, por irônico que seja, são trabalhadores palestinos. Né? Então, sim, é mais natural. Mas tem outras questões. Okay? A gente está, enfim, um atentado em Jerusalém tem muita diferença para um atentado em Tel Aviv. Porque Jerusalém é uma cidade reivindicada pelos árabes, porque ela é simbólica, porque lá está a Mesquita de Al-Aqsa, está o Portão de Damasco, que é um lugar muito simbólico para o nacionalismo palestino, e tem um grande percentual de palestinos que vivem em Jerusalém. Agora, também em Beersheva, um atentado não tem a mesma comoção que tem em Tel Aviv. Né? A comoção em Tel Aviv é muito maior. Nem em Beersheva, nem em Hedera, que foram as outras cidades que sofreram atentados significativos agora há pouco. Em Beersheva, inclusive, com o número de mortos maior do que em Tel Aviv, não teve a mesma comoção que o atentado em Tel Aviv. Porque, enfim, lamentavelmente, eu digo isso dessa maneira, só quando as coisas chegam em Tel Aviv que as pessoas aqui se chocam e abrem o olho. Quando os foguetes caem na região do sul de Israel, okay, a gente naturaliza. Bom, eles estão próximos de Gaza. Quando começa a cair em Tel Aviv, peraí, né? É óbvio que na região do centro de Israel moram 70% da população do país, né? Então, se está caindo foguete em Tel Aviv, pode cair na cabeça de 70% da população do país. Okay? Mas também todo mundo, quando vai sair à noite, vai sair em Tel Aviv. Né? Todo mundo, enfim. E a população está mais sensível ao que acontece lá mesmo. E outro fator que fez esse atentado em Tel Aviv ser mais ter chamado mais atenção é que o terrorista ele conseguiu escapar por várias horas, enquanto os outros foram abatidos no momento. Né? Em Israel se diz neutralizado, né? Enfim, quando eles são mortos ou presos. E ele demorou várias horas até que acharam ele. E aí, hoje, acabei de ler antes dessa conversa uma reportagem do Haaretz com vários oficiais do Exército e da Inteligência, do Shabak, né, o Serviço de Segurança de Israel, que deram todas declarações em off, né, em anonimato, mas dizendo que o que aconteceu, enfim, toda a operação de busca desse terrorista em Tel Aviv foi catastrófica, que não teve vítimas por pura sorte, que tinham muito mais forças trabalhando ali do que precisavam, que não existia um comando da polícia, porque existe uma regra, que quando o exército está atuando dentro de Israel, tem que ter um comandante da polícia orientando como vai ser a busca, porque o exército não sabe trabalhar nesse lado da fronteira. Enfim, e tinha muita gente em conjunto trabalhando, inclusive com civis armados, que alguém não disparou em alguém ali sem querer, por muita sorte, e que esse caso tem que ser investigado urgentemente. E no caso, né, o terrorista ele foi morto, ele foi encontrado e morto pelo Shabak, que é pela força de inteligência, não foi nem pelo exército nem pela polícia. Né? O que, enfim, dá para a gente a sensação de que o exército e a polícia estão perdidos nessa situação. Enfim, mas com relação a essa questão, sim, existe uma diferença do atentado em Tel Aviv para o resto do país, especialmente para Jerusalém. E como a sociedade está lidando com isso? Olha, a população ela está um pouco assustada. A gente está vendo muito exército na rua, né? Há 2 semanas eu fui num sábado à tarde no parque municipal da cidade de Iranana, que fica próximo à minha casa, e tinham soldados com uniforme de combate, com fuzil na mão, dando volta pelo parque, coisa que você nunca vê no teu dia a dia aqui em Israel. Né? O jardim de infância do meu filho mais velho, a porta dele, né, tem um segurança que fica ali no becozinho, e a porta do jardim, são 3 jardins de infância juntos, e a porta fica aberta até as 8h30 da manhã, você não precisa tocar o interfone. E nas semanas que teve os atentados, a porta ficou fechada, agora já voltou a ficar aberta. As pessoas estão um pouco assustadas, existe muita incitação, é um deputado específico chamado Itamar Ben-Gvir, e outros, na verdade, mas ele é o principal do Partido Sionismo Religioso, que não perde uma oportunidade de alastrado uma quantidade de problemas enorme. Né? Ele não perde uma oportunidade de, como se diz em hebraico, de dançar no sangue dos assassinados. Né? Ele busca conseguir mais votos e mais uma cadeira ou 2 cadeiras em cada ação violenta que acontece em Israel, e aparece gritando, incita o ódio. Né? Ele não é o único, lamentavelmente.
Não é, isso reflete... não é estranha essa situação que você está descrevendo, João, que loucura. Não, tem as extremas-direitas, elas se parecem em muitos lugares, Exato. né? Pois é, e ele não perde uma oportunidade, e, enfim, ele é o principal incitador, e as pessoas compram essa incitação, né? E os discursos racistas voltam à tona, como se fossem todos os árabes que cometem esses atentados, enfim, o que é lamentável, né? Então a sociedade israelense ela fica um pouco assustada. Aí o chefe das Forças Armadas, né, o Aviv Kohavi, já disse que as pessoas têm que se preparar para uma nova operação, caso seja necessário. O Tzahal, né, o exército, já está em Jenin há mais de uma semana, realizando uma série de incursões, operações, e hoje morreu uma palestina em Beit Lehem de um tiro do exército, e ontem morreu um palestino em Jenin, enfim... tem várias incursões acontecendo, a violência gera mais e mais violência, e a gente está nessa situação. Hoje o líder do Partido Lista Unificada, que é um conglomerado de partidos árabes, está na oposição, Ayman Odeh, ele deu uma declaração dizendo que qualquer cidadão árabe que serve o exército na situação atual, ele é um traidor da nação árabe, né? Então ele também radicalizou o discurso. Ele que é, inclusive, bem mais moderado do que a média das pessoas do partido dele. Então, ele também radicalizou o discurso. E a gente vive uma situação complicada, é difícil. Se me perguntar se eu estou deixando de fazer alguma coisa por causa de atentados, não. Eu não estou deixando de fazer nada. Hein? Inclusive, enfim, essa semana passei numa cidade árabe aqui perto para comprar algumas coisas que eu encontro com mais facilidade, mais barato lá. Não tenho medo de entrar lá, assim, não tem nenhum problema. Enfim, é óbvio que eu sempre sei que 99% ou mais das pessoas que moram lá não querem me fazer mal nenhum, mas basta que 0,1% queira que alguém pode me fazer mal. Mas eu não tenho esse receio e eu não vou ser movido por esse medo, nem pelo racismo estrutural que está por trás desse medo. Agora, tem gente em Israel que sim, que está preocupada, né? Gente que já perdeu familiares ou conhecidos em terrorismo, né? Tem gente que está preocupada, sim, e isso afeta o país. Se isso vai acabar no fim de Ramadã, se isso vai continuar, a gente sabe que só que é escalada de violência, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Sim. E João, como que isso tem influenciado o atual governo, né? Esse governo vai fazer, acho que 1 ano, essa coalizão. Esse é o problema central desse desequilíbrio, né, que está acontecendo agora, e quem que vai se beneficiando dessa situação? Até queria lembrar, assim, do nosso querido Bibi, onde está ele nesse momento? Olha, o Bibi ele é um dos que está dançando no sangue dos mortos e tentando faturar umas cadeiras mais... Está atacando o governo por ter se aliado, parafraseando o líder da oposição Netanyahu, por ter se aliado a apoiadores de terrorismo, né? Que antigamente eles usavam essa terminologia para se referir só ao Oram, que é o partido árabe que compõe a coalizão, o mesmo que foi cortejado pelo Likud para apoiar uma coalizão formada pelo Likud antes, mas que foi impedida pelos partidos da extrema-direita que não aceitaram formar o governo com eles. Mas, enfim, agora eles também estendem esse discurso para apoiadores de terror, alguns deputados judeus, especialmente do Meretz, né? Enfim, que tem um discurso bem mais moderado e que condenam a ocupação e que explicam que o problema não é só um problema de segurança, ele é um problema muito maior e que só vai ser resolvido quando você chegar a uma solução de 2 estados e de paz com os palestinos. Agora, essa situação de segurança não foi o que balançou o governo, por incrível que pareça. O que balançou o governo, na verdade, foi uma situação bastante mais simplória, vamos dizer assim, que, na verdade, foi a desculpa, né, para ter feito com que a Idit Silman deixasse o governo. Ninguém compra que isso foi a razão verdadeira, que ela tinha dado um ultimato que ninguém levou a sério, quando o ministro da Saúde, o Nitzan Horowitz, ele decidiu acatar uma determinação da Suprema Corte de permitir a entrada de hametz, né, de alimentos fermentados nos hospitais em Pessah, e ela disse que isso não podia acontecer e que ela ia cuidar para que ele não fosse mais ministro da Saúde caso ele tomasse essa decisão. E o Naftali Bennett, em vez de respaldá-la, ele disse que não se trabalha com ultimatos. E aí todo mundo achou que eram ameaças vazias e ela, de repente, saiu do governo. Agora, a gente sabe que o Likud já tinha prometido um monte de coisa para ela desde antes, porque vários jornalistas deram esse furo, enfim, e depois que a coisa aconteceu, várias informações chegaram na imprensa. Então, a causa, teoricamente, foi a questão do hametz em Pessah.
mas não foi. A causa dessa quebra da coalizão é que ela é uma coalizão muito difícil de ser administrada. Okay? Existe um lado que está, a oposição, ela está cortejando, está prometendo mundos e fundos para vários membros do governo que sabem que dificilmente vão ter um futuro político depois desse governo, porque o eleitorado deles, mais à direita, dificilmente vai voltar a votar nessas mesmas pessoas. O Bennett disse uma coisa muito certa, né, que a população secular de Israel não sabe o que é uma sinagoga, o que é ter uma sinagoga. Não sabe o que é você ir para a tua sinagoga na sexta-feira e as pessoas te olhando de cara feia, te olhando como traidor, que você traiu o teu grupo para formar parte desse governo. E que alguns membros do partido dele estão sofrendo muito com isso. Né? E que ela foi vítima de uma grande orquestra, um ataque orquestrado, né? De muita perseguição política, e que ela quebrou. Mas ela não exatamente quebrou, porque o Netanyahu prometeu para ela ser ministra da Saúde do governo que ele for criar, e prometeu para ela o número 10 do Likud, que é o número mais alto que ele pode dar para uma pessoa convidada por ele, sem que essa pessoa tenha que participar das plenárias do partido, das primárias. Né? Então, enfim, eles já tinham prometido isso a vários deputados. E a gente sabe que o primeiro que aceitar, ele sai na frente, porque os outros, se forem atrás, eles não vão conseguir prêmios tão altos. Então, ela é muito ambiciosa, hein? Ela e o marido dela também parece que foi um dos artífices disso, né? Ele que estava negociando, inclusive a carta, eles deram mole, a carta que chegou do Bennett, a carta de explicação dela para o primeiro-ministro de por que ela estava saindo do governo, ela veio com o selo do gabinete do Bezalel Smotrich, que é um deputado do Partido Socialismo Religioso que está na oposição. Ou seja, o gabinete dele escreveu a carta, em conjunto com o marido dela. Isso foi apurado pela imprensa. O marido dela estava querendo encontrar uma solução interessante para ela sair do governo, e foi isso que ele achou. Então, ela foi o elo fraco da corrente que o Likud encontrou, e agora o governo, a coalizão deixou de ter maioria. Né? Isso quer dizer que a coalizão vai cair? Não necessariamente. Se uma pessoa da oposição ficar se abstendo cada vez que tiver voto de desconfiança, a coalizão se mantém. Mas se você não tiver 61 membros, você não pode alterar leis básicas, que são as leis com status de constitucionais, e o governo fica à mercê, a coalizão fica à mercê de alguém da oposição apoiar projetos de lei do governo. Então, a disciplina de coalizão, né, que o governo exige, eu te apoio nessa e você me apoia nessa, ela deixa de existir, porque agora, com 60 votos na oposição, a oposição ela pode simplesmente barrar qualquer votação que eles queiram, se eles comparecerem na totalidade, e a coalizão perde muita força. Então, os dias desse governo, eu diria, eles estão contados. Agora, daí para o Netanyahu voltar a ser primeiro-ministro, aí a gente tem bastante coisa para acontecer. Porque hoje ele não tem um governo para formar, sem que tenham eleições, e hoje ele não consegue formar um governo de acordo com as pesquisas. Né? Os partidos que estão na oposição, com exceção da lista unificada, né? Eles não formam um governo atualmente. Né? O Netanyahu não consegue ter maioria para formar um governo. Pode ser que isso mude até que tenha eleições, para o bem ou para mal, mas uma coisa o Netanyahu ganhou nessa história. Ele ganha força para fazer o acordo com a justiça, que é uma coisa que ele estava costurando há um mês atrás, mais ou menos. Porque quanto mais possibilidades ele tiver de ser primeiro-ministro, mais força ele tem para fazer um acordo com a justiça. Porque uma das cláusulas que o Yoetz Mishpati, que é como se fosse o assistente jurídico do governo, né? Que agora pela primeira vez é uma mulher, Miara, me esqueci agora o primeiro nome dela, uma das coisas que eles propuseram ao Netanyahu é uma coisa chamada kalon, que é um agravante penal, que é, além dele ter que pagar uma multa e reconhecer pelos erros, para ele não ir preso e para encerrar o julgamento, ele recebe um kalon, que são 7 anos, a princípio são 7 anos que está sendo debatido, sem poder ser eleito para nenhum cargo público. O Netanyahu, que já tem 71 anos, vai fazer 72, 7 anos é praticamente dar fim às aspirações dele de voltar a ser primeiro-ministro. Por outro lado, ele escapa da cadeia. Né? Agora, quanto menos chance ele tiver de ser primeiro-ministro, menos chances tem da justiça querer um acordo com ele. Se ele estiver perto, mais próximo de ser primeiro-ministro, aí a justiça ela sabe que ele tem alguma coisa a perder para fazer esse acordo, então o acordo pode valer a pena. João, uma pergunta. É muito ruim para o país entrar em mais um processo de eleição de novo, né? Existe alguma chance que dê para salvar ainda durante essas férias de Pêssar? Não, durante Pêssar não vai ter nada, porque até 9 de maio a gente tem recesso. Até depois de Yom Ha'atzmaut. O governo não vai cair. Qualquer tipo de negociação? Eu acho muito improvável
que qualquer nome da oposição aceite fazer parte do governo. É muito improvável. E eu acho que é mais improvável ainda que o Bennett consiga convencer a Edith Silman a voltar para o governo. O que pode acontecer é um acordo com 2 membros da lista unificada que votem a favor da continuidade do governo, mas sem nenhum compromisso com a coalizão, só porque eles entendem que a entrada do Netanyahu no poder, a possível entrada do Netanyahu no poder, pode ser muito, muito negativa para os árabes israelenses. Okay? Então, é a única chance que tem desse governo não cair muito rapidamente. Agora, o que é muito rapidamente? No momento que o governo perder uma votação de desconfiança na Knesset, que a oposição pode levantar uma vez por semana, você tem pelo menos 3 meses até ter eleições. Hein? E, automaticamente, segundo o acordo de coalizão, o Yair Lapid, do partido Yesh Atid, um político centrista, né, ele assumiria o cargo de primeiro-ministro instantaneamente. E caso você tenha eleições e não tenha um governo, tenha que convocar outras eleições, o Lapid continua como primeiro-ministro. Vale lembrar que o Netanyahu ficou nessa situação por mais de um ano como interino, né, como primeiro-ministro, porque a gente teve 3 rodadas de eleições, hein, e entre cada uma e outra demorou entre 3 e 4 meses, fora o período que a Knesset foi dissolvida antes, hein, fora o período que não conta, que são 3, 4 meses entre o momento que o sujeito não consegue formar o governo e aí a Knesset é dissolvida. Então ele ficou mais de um ano nessa situação. Ele ultrapassou o tempo de primeiro-ministro que o Ben Gurion tinha como interino, né? Se contar só o tempo que o Netanyahu foi primeiro-ministro sem contar esse período que ele foi primeiro-ministro interino, o Ben Gurion tem mais tempo que ele. Então o Lapid também pode entrar nesse ciclo. E tem muita gente que não quer ver o Yair Lapid primeiro-ministro de Israel. Por exemplo, toda a direita israelense, por exemplo, os partidos ultra-ortodoxos, que não querem nem um pouco, okay? E, por exemplo, parte significativa dos partidos de centro e de esquerda, porque no momento que o Yair Lapid vira primeiro-ministro, okay, ele passa a ser o homem forte, o grande símbolo da centro-esquerda no país. E outros políticos que têm a aspiração de estar no lugar dele em algum momento perdem força. Né? Mas quem está fazendo mais movimento contrário, que não tem eleições, são os partidos ultra-ortodoxos. Eles mandaram um recado, o Moshe Gafni, que é o líder do Partido Judaísmo da Torá, partido ultra-ortodoxo Ashkenazi, ele deu um recado claro para o Netanyahu. Ele disse o seguinte: a oposição tem que fazer uma autocrítica agora e entender quem é a pessoa mais indicada para ser o primeiro-ministro. Okay? Porque a gente não pode correr o risco de ter outras eleições e que isso leve a gente a um ciclo negativo no país. Então, enfim, ele claramente está dizendo, eu não quero o Yair Lapid primeiro-ministro. Né? Ele tem medo, ele tem receio do que pode acontecer com o Yair Lapid primeiro-ministro, por quanto tempo seja. Então, tem muita gente que não quer que tenha eleições, mas eu acho que, ainda assim, as divisões internas são maiores do que parecem, e eu tenho muita dificuldade de ver uma alternativa surgindo. O que se fala... E muita dificuldade de ver outra coalizão surgindo também, né? Pois é, então, uma outra coalizão sem eleições, okay? O que se estipula, alguns jornalistas especializados estão jogando, né? Comentaristas políticos, é que o Likud pode fazer um acordo com o Benny Gantz para que ele seja o primeiro-ministro com o apoio dos partidos ultra-ortodoxos, okay? E aí eles conseguiriam formar uma coalizão sem necessidade de eleições. E o Benny Gantz quer ser primeiro-ministro. A pergunta é se o Netanyahu vai ceder o lugar dele para o Benny Gantz. Né? Eu não acredito nisso. Só se acontecesse uma revolta interna no partido do Netanyahu, no Likud, e eu também não vejo isso acontecendo agora. Isso pode acontecer em algum momento, mas agora está muito cedo, porque agora o Netanyahu se fortaleceu. E nas pesquisas o Likud aparece com entre 35 e 38 cadeiras. É um número muito alto, okay? Ainda não é suficiente para formar o governo, mas é um número muito alto. E ele tá muito... Nenhum outro membro do Likud consegue tantos votos quanto ele, consegue tantas cadeiras quanto ele, segundo as pesquisas. E, João, para a gente fechar, então, nesses poucos dias até o início de Pessah, o que esperar desse clima em Israel, gerados, então, por uma instabilidade do governo e também por uma sequência de ataques terroristas que, como você falou, a gente sabe como começaram, mas não sabe como vão terminar? Olha, essa é a pergunta que eu não sei te responder. Vou ser sincero, essa pergunta eu não tenho como te responder. Eu gostaria de dizer que as coisas vão se acalmar agora. A gente sabe que elas vão se acalmar em algum momento, só que a gente não sabe o que a gente vai passar, pelo que a gente vai passar até que as coisas se acalmem. O que a gente está vendo é que são incursões frequentes do Tzahal
na Cisjordânia. A gente viu que vários atentados foram evitados, né? Pelo menos é o que foi comunicado pela imprensa, até pelo próprio primeiro-ministro. O Bennett comunicou de mais de 15 atentados foram evitados por essas operações. Sim, e aí a gente tem o atentado em Hebron, que aí dá uma piorada intensa com a direita, mas... mas Hebron, Hebron, pois mas é outra situação. Porque, enfim, por mais que o governo não diga isso, a gente sabe que Hebron é outra situação. No momento que eles não conseguem passar a linha verde, está tudo dentro da, entre muitas aspas, da normalidade. E os colonos odeiam que essa seja uma realidade, mas essa é uma realidade. Enfim, mas não dá para saber o que vai acontecer. Eu gostaria de dizer que as coisas vão se acalmar, eu não sei se elas vão se acalmar. Ramadã é sempre um período sensível, e eu duvido que até o final de Ramadã os conflitos cessem. Mas pode ser que não tenham mais atentados aqui dentro, porque pode ser que a inteligência funcione melhor, pode ser que as forças de segurança trabalhem melhor, e pode ser que os atentados cessem aqui dentro. Eu espero que isso aconteça, eu espero que a situação volte à tranquilidade o mais rápido possível, mas, infelizmente, não dá para a gente apostar em nada agora. Bom, então, lembrando, né, agradecendo, João, mais uma vez por você estar aqui com a gente. Lembrando a você, ouvinte, que a gente conversou com o João Miragaia, ele mora em Israel, é escritor e editor do Conexão Israel, além de estar no podcast do lado esquerdo do muro. João, muito obrigada mais uma vez e volte sempre. É só chamar que eu estou aí. Obrigada, João. E lembrando que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem.